Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de número 6, revista CPAD, estudando nesse trimestre sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A nossa sexta lição tem como assunto as nossas armas espirituais. O texto áureo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A verdade prática nos fala que diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 4, versículos 16 a 20. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pulamos para o versículo 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. É interessante destacar nesta leitura que Jesus não leu esse texto de Isaías completo. Ainda tem mais um pedacinho que ele não leu. Logo depois de ao anunciar o ano aceitável do Senhor, também tem um pedacinho que diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus não leu essa parte? Está aí uma boa meditação para o nosso dia. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 inimigos, 3 opositores, que são os nossos obstáculos na jornada: o diabo, a carne e o mundo. E agora vamos falar de 3 armas. Já falamos de 3 inimigos, vamos falar de 3 armas que todo crente pode usar contra esses inimigos: a palavra de Deus, a oração e o jejum. O primeiro tópico nos fala sobre as armas do crente. As nossas armas são instrumentos de ataque e de defesa. As principais de ataque, mencionadas na Bíblia: espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardo. E os de defesa: escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos e pelo exército de Israel, com a diferença de que esse era insistido colocar sua confiança em Deus. Para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Quais as estratégias do inimigo? Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Ele é capaz de arrebatar a boa palavra do coração, é capaz de buscar altas posições com mentiras, usar as pessoas para trair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas.
Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito dessa esperteza, dessa sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Além de tudo isso, o diabo ele é o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo Paulo foi às vezes impedido pelo inimigo, que usou instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo chama Satanás de príncipe dos poderes do ar, querendo destacar o quê? A força e autoridade que ele tem na hierarquia do mal. Ele é chamado também de o Deus deste século. Isso nos ajuda a entender porque nós temos cultos voltados à adoração do diabo. Cultos satânicos, em que o Deus da Bíblia é deixado de lado. O segundo tópico da nossa lição fala sobre as 3 armas espirituais do cristão. A primeira delas, obviamente, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que nós desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. O que é isso? É o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia, ela é uma enciclopédia riquíssima. Infelizmente, a boa maioria dos crentes se contenta apenas com o básico acerca dela. Existem muitos crentes que não sabem a ligação entre os livros do Antigo e do Novo Testamento. Existem muitos crentes que não sabem que o tema central da Bíblia é o próprio Jesus. Existem muitos crentes que desconhecem quais os textos-chave para a sua salvação. O que é que está acontecendo? São pessoas que não estão crescendo na graça e no conhecimento. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia cada vez mais é algo que todos os cristãos deveriam se preocupar. É muito fácil observarmos, ou melhor, poderíamos dizer que é muito preocupante nós observarmos crentes dizendo: eu não preciso estudar a Bíblia. Deus me revela, Deus me mostra o que cada texto, cada significado de passagem significa. E não é bem assim. A Bíblia não é um livro simples de ser entendido. Ela é um livro complexo, assim como é o seu autor. Há outros que dizem: o Evangelho é fácil. Não, o Evangelho não é fácil. Parece ser fácil recitar uma frase: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Mas essa frase, ela envolve vários conceitos teológicos complexos, que não podem ser aprendidos e nem entendidos num piscar de olhos, num flash de memória. Deus vai dar uma espécie de iluminação e você vai conhecer absolutamente tudo que tem na Bíblia. Não, não é assim que Deus opera. É através do estudo da palavra de Deus. Mas não basta só ler a Bíblia, não basta só estudar a Bíblia. É preciso estudar da maneira correta. É como qualquer outra matéria. Se estudarmos português, matemática, biologia, história, da maneira errada, nós chegaremos nas conclusões erradas. E com a Bíblia não é diferente. A segunda arma do cristão é a oração. A oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Veja com atenção a seguinte declaração em Efésios 6,18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Aparece 2 vezes o termo oração, parece algo repetido, parece algo a mais, parece que o apóstolo Paulo está chovendo no molhado. Mas aqui ele está falando da oração como algo contínuo, como algo que deve ser feito o tempo todo.
Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura de Efésios 6, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste, um alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. E vamos falar de mais uma arma do cristão, o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a sua jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Então, nós temos aqui em Êxodo 34, 28, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, 2 Samuel 12, 16 a 23, são situações em que as pessoas buscaram a Deus de uma forma mais especial e, para isso, elas jejuaram. No Novo Testamento, nós temos o jejum de Jesus em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 4, que foram 40 dias e 40 noites. Jesus disse que os seus discípulos também fariam isso, também iriam jejuar. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. O que aprendemos com isso? O jejum tem um valor glorioso para a vida do crente. É um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Infelizmente, o jejum ele está sendo negligenciado pela maioria dos crentes hoje, juntamente com a oração. Muitos estão deixando o jejum, deixando a oração, que são armas poderosas para o nosso ministério. Vamos ao terceiro tópico da lição, Jesus Cristo, nosso maior modelo. Primeiro, vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque que o Senhor Jesus deu à palavra, ao texto escrito da Bíblia. Estão em Lucas capítulo 4. O primeiro mostra Jesus vencendo o tentador com a palavra de Deus, ou seja, recitando textos da Bíblia como forma de repelir, refutar o tentador. No segundo episódio, Jesus leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para ele mesmo o cumprimento do texto lido. Ou seja, Jesus leu aquela passagem de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, e disse, olha, hoje esta profecia está se cumprindo diante de vocês, ela está se cumprindo em mim. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida, na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo nos aconselha a tomar a espada do Espírito. Ele compara a palavra de Deus como uma espada, uma arma de ataque. É a única arma de ataque na armadura do crente. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. O segundo item nos fala sobre viver em oração. O evangelista Lucas relata que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Por que ele fazia isso? Será que ele não tinha um outro local melhor para orar? Bem, se nós considerarmos que Jesus vivia rodeado pelas multidões, ele precisava desses lugares a sós com Deus para orar. Hoje em dia, nós temos outros locais melhores para a oração. Temos templos, igrejas, temos a nossa casa. Não é recomendável buscar lugares desertos, até por uma questão de segurança nos dias atuais. Existem alguns que querem seguir essa prática de Jesus, mas estão se esquecendo de analisar o contexto em que Jesus ia aos lugares desertos para orar. E pelo que ele orava? Ele orava pelos seus apóstolos, pela igreja, pelos seus algozes, por Simão Pedro, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Então Jesus, mesmo sendo Deus, Filho de Deus, ele orava, porque ele estava aqui como um ser humano, e como ser humano ele precisava orar. Ele sabia bem do valor da oração, por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado,
horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Terceiro item, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, Ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, que Jesus já fez todo o jejum por nós e hoje não precisamos mais fazer isso. Está errado. Exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Além do mais, quando aliamos o estudo da palavra com a oração e o jejum, nós aprofundamos a nossa intimidade com Deus. Nós nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja primitiva, que jejuavam como Jesus jejuava. Chegamos aqui à conclusão do nosso comentário. O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Chegamos então ao final deste resumo da nossa lição de número 6, revista CPAD Adultos, neste segundo trimestre de 2024. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.